Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje o nosso convidado é Zé Rui. O Zé é rapper e hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, mas não só. Vamos ter muitos temas, muitos assuntos, não sabemos bem onde é que a conversa hoje vai, mas que vai para um bom sítio, isso é certo. Pessoal, antes de começarmos aqui a nossa conversa, só deixar aquele pedido, subscrevam o nosso YouTube, sigam-nos no Instagram, o Facebook, estamos no Spotify, estamos em todas as redes, portanto não há desculpas. Chamem um amigo, um familiar, assistam e partilhem. Boa conversa. Obrigado, Renato, Tiago, e agradecer aqui ao nosso irmão Zé Rui. Amém. Está-me a pedir para puxar o micro, estás a ver? Agradecer aqui ao Zé Rui a tua vinda aqui ao nosso estúdio aqui em Azeitão para gravarmos este episódio, com toda a certeza, como ele disse, vai realmente ser uma bênção, vai servir para edificar as pessoas, abençoar as pessoas, abanar as pessoas. Amém. No bom sentido, não é? Não é para fazer Claro que mal a sim. ninguém, a gente não está aqui para fazer mal, Claro. estamos aqui para fazer bem e, acima de tudo, glorificarmos Amém. a Jesus Cristo através da tua vida, através de tudo aquilo que tu vais aqui partilhar com as pessoas Amém. e connosco aqui também na sala. E não temos dúvida, como sempre dizemos, que há pessoas que estão à espera de ouvir aquilo que tu vais dizer da parte de Deus. É isso que nós acreditamos. Amém. Também acreditamos que nada acontece por acaso, Amém. não há coisas casuais, há sim um propósito, há um plano específico e nós reconhecemos isso na tua vinda aqui e agradecer-te, Zé Rui, agradecer-te a tua disponibilidade. Também moras aqui perto, também és aqui de Sim. Seixal, É. moras aí a 15 km daqui, portanto, É perto. mas em todo o caso, para nós representa uma bênção e um privilégio estar aqui contigo. Como ele disse, tu, além de filho de Deus, que é o estatuto máximo que alguém pode ter nesta terra, né? Também és marido, Amém. e também és rapper, és músico, né? Estamos aqui a navegar na mesma água, embora que o rap não é a minha vertente, é mais a vertente ali da malta mais nova Claro. e daqueles que nos estão a ouvir também. Mas, deixa-me aqui, eu agora tenho feito isto ultimamente e acho que resulta em bênção e eu queria puxar aqui um versículo que está em Lucas, no capítulo 24 de Lucas, aquela célebre passagem que dois discípulos, né? O Senhor já tinha ressuscitado e vão dois discípulos na estrada para Emaús. É muito conhecida, está lá em Lucas 24. E eles iam num percurso, né, que dista mais ou menos, nas medidas atuais, mais ou menos 11 km. Estás a ver? Só para a gente se situar aqui e perceber um bocadinho. 11 km é mais ou menos daqui até o Casal de Marco, vê tu. É. Portanto, em 11 km, para quem não conhece o Casal de Marco, é só ir ao Google Maps e ver lá o trajeto. Mas pronto, eu acho isto engraçado, porque nesse percurso eles vão a pé, Eles vão a pé. vão a pé, não é? Isso é importante dizer. Eles iam a conversar e a determinada altura o Senhor surge no caminho. A Bíblia diz que os olhos deles não puderam ver isso, o Senhor não lhes concedeu isso, e o próprio Senhor começou ali a fazer perguntas a eles, e a determinada altura pergunta o que é que tinha sucedido em Jerusalém, e às tantas, durante todo esse percurso, ele começa a explicar-lhes as Escrituras, desde Moisés até aos profetas. E depois há aqui depois ele vai estar com eles, e ele às tantas aparta-se deles, e eles fazem aqui um comentário, aqui no versículo 32, depois de todo aquele percurso, e depois de estarem Exato. Certo. com o partir do pão, o Senhor partiu o pão na presença deles, e eles aí é que reconheceram que era o Senhor. E eles dizem assim, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho,
quando nos falava e quando abria as Escrituras. Pá, eu hoje estava a ler este versículo, já li isto várias vezes, mas eu acho que isto pode ser aqui um ponto de partida para a nossa conversa. Em que medida eu posso falar por mim e cada um, eu deixo ao critério de cada um, não é? Certo. Em que medida é que o nosso coração realmente arde para Jesus? Porque às vezes a gente acha que é tudo, digamos assim, ao nível das sensações que nós... Não, a gente vive pela fé e não necessitamos assim tanto de sentir as coisas ou de ver as coisas realmente a mexerem connosco, a mexerem com a nossa vida e com a nossa essência. Mas eles aqui estão a dizer que quando Jesus falava com eles, havia uma diferença, houve uma diferença. Eles já, de certeza, já tinham ouvido a explicação, já tinham ido à sinagoga e já tinham sido abertas as Escrituras, mas eles aqui relatam uma coisa diferente. Não ardia em nós, não ardia o nosso coração quando ele falava aquelas coisas. Ou seja, ele falava de outra maneira. Amém. Entendes? Amém. É aquilo que é a leitura que eu faço. Que o Senhor, claro, ele é o Senhor, ele é Jesus, não é? Mas a questão aqui é que a pergunta que eu faço para mim mesmo, muitas vezes que leio esta passagem, é o quanto o meu coração, o coração de todos nós, arde quando nós lemos as Escrituras, quando nós adoramos, quando nós cantamos, quando nós buscamos a Deus na nossa intimidade com Ele, o quanto nós ardemos, não é? Amém. Estás a ver onde eu quero chegar? Porque sim, é muito fácil, Zé Rui, tu sabes isto, embora és mais novo que eu, sim. mas isso não interessa para aqui. A verdade é que algumas vezes nós caímos no erro, não só da religião, das vãs repetições e estarmos ali a repetir, mas o nosso coração não está naquilo. Estás a ver? É como a música. Estás a entender? É. Havia eu vou já passar a palavra para ti, depois tu Não, tomas conta do episódio, mas fica à vontade. muitas vezes dizia, ao nível da composição, alguns compositores criaram músicas que hoje são músicas muito conhecidas, mas eles criaram aquelas músicas movidos por ou um grande desgosto de amor, Claro. ou uma grande razão de alegria, houve ali qualquer coisa que mexeu com o coração deles, e eles vão para o papel e escrevem aquela música e aquilo, pá, percebes? Ou seja, o nosso coração tem que estar envolvido, porque o nosso coração é que faz a diferença, não é? E em que medida, a pergunta que eu deixo aqui para todos nós, é em que medida o nosso coração continua a arder para o Senhor, nas coisas que fazemos, nas coisas que nós vivemos dentro da igreja, com os irmãos, em todos os momentos da nossa vida cristã. Fazemos porque fazemos realmente porque o nosso coração arde, não é? Qual é a nossa motivação? Porque isso é muito importante, estás a ver? Porque eu estou a olhar para ti e tu para mim, eu não consigo ver a tua motivação. Claro que sim. Eu consigo ouvir as tuas palavras e tu as minhas, mas eu não sei qual é a tua motivação. Claro que sim. Ninguém vê, mas Deus vê, mano. Nada é oculto aos olhos de Deus, não é? É verdade, meu. É verdade. Exato. Então, é a pergunta que queres Não, falar? pegando aqui neste exemplo, e tu dentro da tua geração, que é diferente da minha, Claro né? que sim. Malta mais nova, que vê as coisas de outra maneira, como é que tu sentes as coisas a acontecer? Eu não estou a falar de uma igreja, eu não estou a falar de um grupo, não, eu estou a falar de uma maneira geral. Como é que tu vês o coração dos irmãos, se estão realmente afogueados, se estão... Claro. Como é que está, na tua perspectiva, como é que vês isso? É assim, na minha perspectiva, é importante a gente perceber que a palavra de Deus vai falar com o coração, é muitas coisas, o coração do homem. E muitas vezes o coração é enganoso. O coração é enganoso. Então, eu, na minha perspectiva cristã, de pouco que eu tenho ainda, né? Graças a Deus que já comecei, mas eu tenho entendido que
nós devemos conseguir separar, tentar conseguir separar, pedindo sabedoria a Deus, hum, os sentimentos do nosso coração e o que é factual. Porque, por exemplo, ao longo da minha caminhada, como eu volto a dizer, não é muito grande como a tua, por exemplo. Mas antes de começar, quero agradecer pelo convite. Desculpa lá. Desculpa lá, é verdade. Já estavam à É espera. verdade, olha, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Desculpa, comecei Não, assim. é mesmo assim. Mas pronto, olha, obrigado, Deus abençoe as vossas vidas. Tens que agradecer. Mas eu estava a dizer, é importante a gente saber separar isso, porque muitas vezes o nosso coração ele vai sentir coisas completamente diferentes à vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que nós temos uma carne que nunca se vai converter. Então, o que é que eu tenho feito e aplicado? Muitas vezes eu quero buscar a Deus e busco a Deus e sirvo na igreja, só que devido às vezes a advertências do dia a dia, a dificuldades, coisas assim, o meu coração está a sentir coisas completamente diferentes daquilo que eu deveria sentir naquele momento. Então o que é que a palavra de Deus me vai dizer? Que o coração é enganoso. Eu não me devo focar no coração. Triste é o homem que se foca no coração, confia no seu coração. O que é que eu posso fazer aqui? Vou servir a Deus agora, hoje, vou à igreja. Só que o meu coração não está a arder, não está a servir porque eu acabei de brigar se calhar com, isto é um exemplo, Sim, sim, sim. briguei se calhar com o senhor, No trânsito. uma coisa qualquer, ou brigaram comigo, ou então ofenderam e eu não respondi, mas fiquei sentido, não estou com o coração a sentir o fogo a queimar, o amor pelos irmãos. No momento posso não estar a sentir. O que é que eu sei? Eu sei que o meu servir e o meu amar não vai depender daquilo que o meu coração está a sentir. O meu servir e o meu amar, eu a servir os irmãos, amar os irmãos, servir a Cristo, servir a igreja, não depende já daquilo que eu estou sentindo no meu coração, mas ele vai depender, ou seja, não depende do momento, mas depende daquilo que eu sei que é Cristo, ele salvou-me, ele morreu por mim na cruz, ele me ama os meus irmãos, e é por isso que eu o sirvo. Eu sirvo porque eu o amo. Isto é uma coisa que eu sei, não é uma coisa assim. Eu sinto também, mas principalmente é uma coisa que eu sei. Então, isto para dizer o quê? Infelizmente, se calhar alguns cristãos podem não estar a fazer essa separação, esse trabalho, da gente separar aquilo que está a sentir no nosso coração daquilo que a gente sabe que é factual. E o que é que isto pode levar? Pode levar a dois caminhos. Ou seja, às vezes o cristão é novo convertido e ele, por não estar a sentir aquele fogo que o irmão que está ao lado está a aparentar e se calhar está a sentir também, ele fica desanimado e pensa, não sou digno de estar aqui, não sou digno de servir a igreja se calhar, ou não estou a chorar, não estou a gritar, a pular, se calhar não sou digno de estar aqui. Desanima, deixa de ir à igreja, deixa de orar, vai entender que não é digno. E isto é uma das hipóteses. A outra hipótese é eu, apesar de não estar a sentir isto, eu sei que amo a Cristo, eu sei qual é a minha intenção quando estou aqui a servir, é porque amo a Jesus e amo os meus irmãos, e apesar de eu não estar sentindo isto no meu coração, eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Estás a entender? É mais por aí. É assim que eu tento ver essa questão. Mas é claro, neste exemplo de Imus que estás a dar, é impossível o coração não queimar, porque é a própria palavra que está a explicar. Ele está a falar, Jesus está a falar dele mesmo. Exatamente. O coração vai arder, mas o que eu quero deixar aqui é que não depende do momento, porque isso foi um momento em que o coração deles queimou. Então é importante que estes dois discípulos, depois no decorrer da vida deles, eles tenham, apesar do coração não estar queimando, olha, o meu coração hoje não está a queimar, se calhar hoje não é importante a Já gente... não sou salvo. Ou já não sou salvo, ou se calhar não está a apetecer ensinar na sinagoga hoje que o meu coração não está a queimar. E o teu, olha, o meu também não está a queimar, se calhar não. Eu acho que é importante o cristão saber fazer essa separação, né? é saber fazer essa separação, porque
o nosso coração às vezes pode, nem sempre É enganoso. é enganoso, às vezes sente uma coisa, às vezes sente outra, mas o importante é a gente saber o que é que a gente tem que fazer. Temos que amar a Cristo, servir a Cristo e não dependemos daquilo que a gente sente, necessariamente. Exatamente. É mais por aí. Viver pela fé e não por aquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos. Basicamente é isso. Exatamente. Mas a fé também se alimenta por muita coisa que a gente sente de Deus, por muita coisa que a gente vê. Eu Sem não estou a falar disso. Eu digo nós não podemos ser dependentes Só disso. de um momento, de uma experiência. Nós temos que ser perseverantes, consistentes. Estás a entender? Exatamente. É mais por aí. Excelente. Epá, eu estou a ouvir falar e automaticamente lembro-me de vários chamados heróis da fé que a gente lê lá em Hebreus, Sim. capítulo 11, né? E lembro-me, por exemplo, de Noé. Tu estavas a falar de alguém que possivelmente hoje não sente o fogo, ou não sente o fervor que já sentiu e se calhar desanimou. Pá, eu lembro-me, em muitas alturas da minha vida, eu lembro-me de Noé, sabes? Talvez Abraão, talvez não, Abraão é o pai da fé, digamos assim, é aquele que marcou transversalmente, marca a história tanto do Antigo como do Novo Testamento, não é? Não há dúvida, ele influenciou todo o Médio Oriente, Sim, né? Pá, sem dúvida. não há hipótese, né? Sem dúvida. Mas Noé é uma figura que nos faz pensar um bocadinho também sobre aquilo que tu estás a dizer, que Noé tem uma palavra de Deus, né? E Deus dá-lhe uma palavra para ele construir uma arca, não é? Uma pessoa que não tinha conhecimentos de construção, entendes? Pá, fazer um barco, Claro. se calhar fazia sentido fazer um barco ao pé do mar, né? Agora fazer um barco ali, naquela zona ali presume-se que é ali perto da zona da Turquia, mais ou menos. Ou a arca foi lá parar, Foi, não é? isso, foi isso. Arata, uma coisa assim. Pronto, e dizer o quê? Que durante o tempo em que ele constrói a arca, ele também não sentiu nada. Ele também não viu. Exato. Ele também não viu, não foi ver o boletim meteorológico. A gente agora carrega no telemóvel. Diz, olha, deixa lá ver quando é que vai chover, deixa lá ver quando é que vai. Exatamente. Ele não tinha nada disso. Tudo o que ele tinha, a gente também não sabe se Deus, entretanto, Claro. ia falando com ele. Claro A gente que não sim, sabe, né? claro que Olha, sim. faz assim, ou faz assado. Claro Pronto. que sim. Mas ele não tinha, epá, temos que nos guiar por aquilo que a Bíblia diz, né? Ele também não tinha conhecimentos ao nível dos animais, digamos assim, né? Pá, imagina aqueles animais que vieram ter com ele, Claro. né? Claro Os que hipopótamos, os crocodilos, os leões, Exato. todos aqueles animais, Toda a espécie de animais. toda a espécie de animais, aves e tudo, e não sei o quê. E ele, às tantas espécies, pá, mas espera aí, como é que eu agora vou meter aqui os animais? Claro. Mas isto para dizer o quê? Que aquelas pessoas que iam vendo aquela construção, de certeza que iam vendo, não é? Que aquilo tinha uma dimensão grande, iam vendo, pá, iam questionando, se calhar iam colocando em causa O que é que ele será que o ele está a fazer? que é que este também está a fazer? Pá, passou-se, man. Passou-se. Sim, não, mas continua. Mas entendes? Não, Sim, e só sim, para sim, dizer sim. que até o dia, já disse isto várias vezes, não aqui, mas noutros lugares, toda a gente duvidou do que ele disse, ele tinha uma palavra de Deus, Exatamente. e muita gente duvidou dele, até o dia que começou a cair a chuva, né? No dia que começaram a cair as primeiras gotas de chuva, aí as pessoas pensaram, epá, queres ver que o velho tem razão? Claro. Queres ver que afinal Deus fala mesmo com ele? Estás a ver? Pá, e a Bíblia não é muito clara, mas os historiadores dizem que foram 100 anos a construir Sim. a arca, né? Uhum. Ou seja, epá, durante 100 anos, epá, de certeza que ele teve vontade de desistir. Estás a entender? Claramente. Estás a entender? Basta pegar, se calhar, eu não sei, que eu não sou pastor, eu não sei, eu vou falar em termos de um pastor porque eu vejo um cargo de um pastor como um cargo de muita pressão psicológica, por vezes. Ok. E é uma grande responsabilidade no sentido em que um pastor ele tem que estar disponível 24 horas para atender as pessoas. Se a pessoa tiver com algum problema, liga-lhe às 3 da manhã. Ele deve estar disponível a atender as pessoas, falar com as pessoas. É muita gente. Às vezes pode ser um bocado uma
exigente Muito psicologicamente. exigente. O que é que acontece? Depois, às vezes no caminhar há pessoas que podem magoar, podem o magoar, ou ele sem querer pode magoar alguém e as pessoas têm uma atitude. Há muita coisa que acontece. Se perguntarmos a um pastor de 70 anos se já houve algum momento que ele quis desistir ou quis parar, eu tenho a certeza, não sei, mas eu tenho a certeza que poderá ser possível que ele vai dizer que ele já houve algumas vezes. Mas falando desse exemplo que estás a dizer de Noé, Deus também vai sempre capacitando. Eu creio que Deus, quando Ele chama um seu filho para um chamado, e se nós não nos afastarmos dos pés dele e estivermos buscando consistentemente, Ele sempre vai capacitar. Mas é claro, há dias difíceis, há momentos difíceis, por isso é que eu estava falando, a gente deve buscar Jesus sempre e pedir a Deus que o nosso coração arde e que o fogo não apague. Mas nós não podemos sempre estar dependentes do momento em que a gente sente e começa o coração está a queimar e não Sim. esse exemplo de Noé que tu estás a dar é mesmo exatamente um dos melhores exemplos que poderíamos dar aqui. Sim. Há vários, sabe? Há vários. Sim, há vários, mas pronto, este como envolve construir um barco é fisicamente complicado e ele estava ali sozinho, Exatamente. pronto, é complicado. É complicado. E construiu, concluiu, Exato. e Deus foi fiel. Amém. Amém. Cumpriu a palavra dele. Cumpriu a sua palavra, não é? Ainda que não foi a mesma história que Abraão, né? Vai, mas Deus também não lhe disse aonde é que ele Exato. deveria ir. Exato. Vai. Exato. E Moisés a mesma coisa, em frente ao mar. Olha, Exato. marcha. Exatamente. Exatamente. E estás a ver, a gente já falou várias vezes isto aqui no podcast. Nós estamos formatados pelo passado e pela nossa construção. Nós estamos formatados sempre a ter que ver as coisas. Estás a entender? Exatamente. Só que Deus trouxe-nos, quando nós nascemos de novo, trouxe-nos para uma nova realidade, que é a nossa realidade eterna, que é a realidade espiritual. É assim claro que eu vejo. Sim, claro, que Deus está-nos a trazer não para depender, como tu estás a dizer, não para depender da vista e daquilo que vemos, mas para dependermos da fé. Exatamente. Ainda que a gente não veja nada, a gente vai continuar a crer. Exatamente. Não é? E isso para nós é complicado. É isso que eu vivo. Não é? Para nós é sempre muito complicado, porque tu recebes uma palavra de Deus, o Senhor diz-te para fazeres qualquer coisa, mas tu, no entretanto, não é? Ao momento em que tu recebes ou tu lês qualquer coisa na palavra de Deus e tu reconheces que aquilo é possível para ti, mas depois há o entretanto. E é aqui no meio do caminho aqui é que reside o nosso problema. É porque nós queremos sempre ver as coisas, percebes? Exato. E eu acredito que a idolatria, o diabo tem enganado a humanidade com a idolatria, precisamente por ele saber que a humanidade precisa, o homem precisa sempre de ver e tocar. Daí os bonecos, daí as imagens, estás a entender? Sim. Idolatrar coisas, ter o boneco lá em casa, ter a estátua lá dentro de casa, porque o diabo sabe que o ser humano gosta dessas coisas, precisa dessas coisas, e Deus está-nos a chamar para nós vivermos sem isso, vivermos somente pela fé. Exatamente. Ver, ou crer sem ver, não é? Exatamente. E aí é que reside a dificuldade. Exatamente. Mas, Zé Rui, fala-nos aí um bocadinho sobre, tu disseste que nasceste novo há alguns anos, Exato. não é? Sim. Podes assim de uma maneira rápida explicar às pessoas como é que isso aconteceu? Pronto, tu trabalhavas, quer dizer, em termos musicais, construíste a tua carreira, não é? Sim. Tens uma carreira. Iniciei. Iniciaste. Mas pronto, já tens uma carreira. Parei no início. Olha, eu não tenho carreira no rap. Exato. De certeza, mas tu tens. Exato. Tens. E pronto, e tu começaste essa carreira, ainda sem conheceres o Evangelho, não é? Ainda sem. Quer dizer, já tinhas ouvido e tal. Já tinha ouvido, mas não. Mas nunca foste, não tiveste um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Não. O que acontece foi
Deus a revelar-se à minha vida foi uma coisa muito processual. Ao longo de todos os meus anos de vida. Como é que eu posso explicar isto? Deus, eu vejo que Deus revela-se, é muito detalhista. Deus revela-se a maneiras particulares a todas as pessoas. Mediante a pessoa, como a pessoa é, Deus vai se revelando à pessoa, porque Deus não é como o diabo, ele não arromba portas. Deus é gentil, é manso, ele bate à porta e ele fica ali. E isso é uma das coisas que mais me faz amar Cristo hoje em dia, foi porque eu vejo que a revelação dele à minha vida foi uma coisa processual e ele nunca parou. Ele nunca parou de se revelar à minha vida, de certa maneira. E isso é uma coisa que eu hoje dou muito valor a isso. Eu hoje olho para isso e para mim é uma coisa fora do normal. Aquilo que Deus, a forma como ele fez as coisas, porque é que ele insistiu, é uma coisa que para mim, hoje em dia é uma coisa que para mim não cabe na cabeça. Mas é um amor que eu vejo da parte dele para connosco que eu não consigo explicar. E então o que é que aconteceu? O meu primeiro encontro com Jesus foi quando eu devia ter os meus 6 anos, 5 anos. E o que é que acontece? Eu estava sozinho na sala de casa e o meu pai na altura ele tinha uma daquelas aparelhagens grandes que dá para pôr cassete, CD, vinil, coisas assim. E eu encontrei um CD que eu não conhecia, eu não sabia ler, tinha 5 anos. Encontrei um CD e eu brincava, mexia nas coisas. E eu peguei no CD e pus o CD a tocar. Quando o CD começa a tocar, era uma música cristã. Eu não sei quem é que cantava. Ainda hoje não sei quem é que cantava. Eu gostava imenso de saber, de voltar a ouvir a música. Eu não sei se a música existe, para dizer a verdade. Eu não sei até que ponto é que aquele momento Foi Deus que proporcionou para ti. foi Deus que proporcionou, eu não sei. Yeah. Eu não sei qual era a música. Eu lembro-me desta parte da letra, que era: nesta terra o Senhor andava como outro homem qualquer. E eu não me lembro de mais nenhuma parte desta letra. Só que eu sei que quando ouvi esta música, eu comecei a chorar. Eu tinha 5 anos, comecei a chorar, desalmadamente a chorar. Mas sabias que era o Senhor Jesus? Não sabia. Hoje eu entendo que o ato de eu estar ali a chorar era o Espírito Santo. E já vou até falar disso mais à frente. Porque tem uma razão. Comecei a chorar e eu lembro-me de estar a ver uma visão que eram uns montes assim verdes e Jesus a andar pelos montes, a andar. E eu até hoje não me esqueço dessa visão nem dessa letra. Só que o que é que aconteceu? Quando eu fiz, a minha vida continuou, tornei-me adolescente, tudo mais, eu esqueci-me completamente deste episódio. Parece que no dia a seguir já não me lembrava de nada. Eu nunca mais me lembrei deste episódio, Foi uma coisa estranha, completamente fora do normal. E que eu deveria me lembrar, mas eu nunca mais me lembrei disto. A minha memória se apagou para este episódio. À medida que eu vou crescendo, eu tenho um irmão, eu tenho 4 irmãos, na verdade. E um deles, que é o a seguir a mim, que é o Nuno, ele converteu-se primeiro que eu. E ele, na altura, ele ia à Igreja de Filadélfia, da Arrentela. E juntamente com os amigos meus também, eles sempre me chamavam, mais os meus amigos sempre me chamavam para ir à igreja. Nós íamos jogar à bola, eles sempre me chamavam, só que eu não, às vezes não ia, outras vezes inventava uma desculpa. Mas houve um dia que eu fui, entrei lá, sentei-me e ouvi a palavra de Deus. E houve uma coisa que me chamou muito a atenção, que era, havia pessoas ali a chorar muito. Pessoas de todas as idades a chorar. E aquilo ficou na minha mente: porque é que estas pessoas estão a chorar assim, desta maneira? Porque é que estas pessoas choram assim? De certeza que é por causa da música, algum momento que estejam passando na vida. Se calhar estão numa situação complicada, alguém morreu, infelizmente, um problema com dinheiro, um problema com um filho. Quando eu estou a fazer estas perguntas interiormente no meu cérebro, surge uma voz que não é a minha.
não é uma voz, é como se fosse a consciência a falar. Com a consciência hoje eu entendo que é o canal que Deus fala connosco. Mas eu não sabia isso na altura. Surge-me uma pergunta feita na segunda pessoa do singular, que era: então, e tu, naquela tarde, naquela sala, porque é que tu estavas a chorar daquela maneira? E esta memória tinha-se apagado da minha vida para sempre, na altura. Quando eu ouço esta voz, eu voltei atrás no tempo. Eu voltei atrás no tempo e voltei àquele dia naquela sala, e a voz ainda estava-me a surgir mais perguntas desta voz a dizer: tu eras uma criança, tu não estavas com nenhum problema, ninguém tinha morrido, não tinhas problemas de dinheiro, problemas da família, porque é que será que estavas a chorar? Não estavas com medo de nada? Eras uma criança feliz? Porque é que será que estavas a chorar? E aquela pergunta, eu não soube responder a essa pergunta. E essa pergunta apanhou-me. Porque Deus apanhou. Eu sou uma pessoa muito lógica. Eu gosto de racional, pensar. Gosto muito de fazer isso. E para mim tudo... Não é tudo. Hoje em dia eu caminho em Cristo, mas eu procuro sempre o lado lógico das coisas. As coisas têm que fazer algum sentido. Há uma coisa que aconteceu, ou vai acontecer alguma coisa, vou fazer isto, vou pelo lado lógico, pela lógica. Sempre fui assim, e Deus apanhou-me pela lógica, assim. Ele fez-me perguntas que eu não sabia responder. E a partir daí, a minha curiosidade despertou. A partir daí, a minha curiosidade despertou. Naquele dia, quando eu saí da igreja da Arrentela, estava à porta da igreja, na rua. Comecei a ir à igreja mais vezes. E eu lembro-me que eu comecei a ir à igreja porque eu gostava muito de ouvir aqueles homens a pregar a palavra de Deus. E na altura, quem estava lá a pastorear era um pastor que é o pastor Cirilo. É um dos sogros do meu irmão, de um dos meus irmãos hoje em dia. E muitos outros pastores de lá, que eu gostava muito de ouvi-los pregar. E sempre que havia a parte da pregação da palavra, eu gostava de me sentar e ouvir a maneira como eles falavam. A palavra de Deus era uma coisa que para mim começou a queimar o meu coração. Como nesse exemplo Lucas 24. que a gente falou. Exatamente. E cada vez que o culto acabava, eu ia para casa e pensava: epá, o próximo culto é quarta-feira, mal posso esperar para se me sentar e ouvir eles a pregar a palavra de Deus, falar sobre a palavra de Deus. E então, a partir daí, começou a nascer este fogo. Só que eu não me entreguei na altura. Ainda passaram-se uns 2 anos. Entretanto veio o Covid e nós ficámos a fazer cultos no Zoom, no Zoom, na aplicação do telemóvel, com a igreja da Arrentela. Na altura era um pastor que é o pastor Cobala. E nós fazíamos essas reuniões e sempre me ardia o meu coração. E na sala, uma vez, eu estava na sala, no culto, por telemóvel, e eles falaram: olha, acho que foi até o pastor que falou: olha, quem se quiser entregar a Jesus, entregue-se hoje. Onde vocês estão, entreguem-se. E eu percebi mesmo para mim mesmo: não vou fugir mais. Eu não vou fugir mais, vou me entregar hoje. E entreguei-me assim que eu senti este fogo no coração. Eu me entreguei, e isto agora vem de caminho a outra situação que também acho que era importante falar, que é: ao longo da minha vida eu sempre fui muito atormentado espiritualmente. Isto às vezes até pode ser mal interpretado, mas hoje em dia eu antes não sabia o que é que era. Hoje em dia eu sei que aquele acontecimento naquela sala foi o Espírito Santo. Hoje em dia eu sei que era atormentado espiritualmente, porque percebo bem o que é hoje, além da Bíblia, vendo as coisas. O que é que acontecia? Eu, muito novo, eu sempre tinha a sensação que alguma coisa estava errada. Por exemplo, eu estava na praia e estava um dia de sol e eu estava-me a rir. Só que automaticamente vinha uma sensação em mim, como se eu não tivesse que me estar a rir, porque alguma coisa estava errado na minha vida. O que eu tinha era que estar triste, que eu tinha era que estar preocupado. E eu estava sempre em alerta. Mais tarde comecei a ter muitos sonhos, a pesadelos. Eu hoje em dia, eram pesadelos bastante reais. Eu sei que hoje em dia era algo espiritual. E na minha mente eu já sabia que o mundo espiritual era real, porque aqueles sonhos não eram normais, só que eu não sabia que existia um Deus.
e que esse Deus ainda era mais poderoso que todas essas coisas. Não sabia disso. Quando eu descobri que existia um Deus que era mais poderoso ainda do que isto, eu não pensei duas vezes e me entreguei logo a Ele. E graças a Deus, graças a Ele, estas coisas começaram a parar e pararam todas. Quando eu me entreguei a Jesus, busquei em oração a Jesus, comecei a ler a palavra e principalmente comecei a estar na igreja, a fazer parte da igreja e a ser igreja. Por isso, isso era uma coisa que eu queria deixar bem claro. Às vezes há muitas pessoas, até podem ser não cristãos, que estejam a ouvir isto, mas se por acaso vocês sentem de alguma maneira estão a ser atormentados espiritualmente, que não há a saída para a vossa situação, é tudo mentira. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele tem poder para vos salvar do que quer que seja, de um vício, de uma droga, do pior vício do mundo, da pior situação do mundo, da pior doença do mundo. Jesus tem poder para salvar. E eu sou a prova viva disso, porque eu não sabia o que é que estava a passar comigo, mas graças a Deus Jesus, Ele limpou a minha vida por completo, o meu coração, a minha mente, tudo. E então isso é que a gente deve deixar bem claro. Pai, acho que és assim a primeira pessoa que fala assim nessa questão do tormento espiritual, não é? Amém. Aqui no nosso podcast. Pá, eu agora lembrei-me de um episódio que tive, não eu, mas com um irmão que também era atormentado em sonhos, e ao ponto dele quase se ter suicidado por causa desses sonhos. Amém. Porque ele tinha perdido a mãe, acho que era novo, na altura ele era pequeno e perdeu a mãe. E aquilo marcou, sabes? Marcou. Amém. Era uma pessoa que ele, pá, como nós, né? A nossa mãe é a nossa mãe. E o diabo usou a mãe nos sonhos dele. Amém. Estás a ver? E houve uma altura que, eu reparei, eu estou a contar isto porque vem a propósito claro do que sim. tu falaste aqui. E de certeza que há um propósito para nós estarmos a falar disto. Amém. E ele uma vez chegou-me, assim, completamente, muito alterado, estás a ver? Muito cansado, que não tinha dormido a noite toda e não sei o quê, porque ele não falava aquilo a não ser que a mulher, estás a perceber? Claro. Aqueles episódios que tu estás a relatar. Claro. Ele disse: você tem que me ajudar, você tem que orar por mim, mais ou menos assim, porque eu estive à beira de me suicidar por causa de um sonho. Depois ele contou-me, nós fomos lá para uma sala à parte, e ele contou-me o sonho, que já tinha tido outros momentos parecidos, mas aquele foi mesmo para o matar. O diabo queria mesmo matá-lo. Claro. Então o que é que ele via no sonho? Ele via a mãe a chamá-lo. A mãe a chamá-lo, só que a mãe estava fora da janela. E ele morava num 7º andar, ou um 8º andar, num prédio. E a mãe estava fora da janela. E a mulher dele que estava a dormir na cama, é que o agarrou. Porque ele ia à busca da mãe, no sonho. Ou seja, ele ia pular para a morte. Isto não é invenção. Isto foi o que ele me contou. Ok? E a mulher confirmou que ela ouviu ele a gritar, chamar para a mãe durante a noite, e vai e agarra-se a ele e impediu que ele saltasse para a morte. E pronto, e é isso que tu estás a dizer. Nós orámos e cancelámos ali todas aquelas obras das trevas. Ainda bem que tu falaste nisso, porque hoje em dia tenta-se passar esse assunto à frente, ou seja, vamos saltar aqui esta parte, mas nós não podemos saltar isso, não podemos evitar de falar sobre isso, porque essa é a realidade do mundo espiritual. Amém. E nós, eu falo isto aqui tantas vezes, nós como filhos de Deus, nós como cristãos, nós como aqueles que detêm o conhecimento da palavra de Deus e quem é Jesus Cristo, nós não podemos sonegar. Claro. Nós estamos a sonegar às pessoas o poder do Evangelho,
É como o apóstolo Paulo dizia, porque a minha pregação não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. O Evangelho é poder. Nós temos que pôr isto na cabeça. O Evangelho não é só sermões, não é palestras, não é mental coach. O Evangelho é poder. Tem que haver poder. Jesus demonstrava poder, não pode ser só blá blá blá, não pode ser só palavra, tem que haver poder. E as pessoas que estão a sofrer como tu sofrias e como sofreu este irmão, as pessoas precisam do poder do Evangelho. Amém. Percebes? Porque as pessoas vão aos médicos e os médicos não têm solução. A medicina tem, digamos, atenua o sintoma. Mas não vai para a causa. A causa. Estás a entender? Sim. E nós que conhecemos esta realidade, que é a realidade espiritual, que é mais real que esta que nós vivemos, Sim. material, nós temos a obrigação, Zé Rui, eu digo isto, porque nós temos a obrigação de não sonegar o Evangelho às pessoas. Amém. Nós temos esta... E ouve isto, eu não estou a dizer isto para bater aqui, seja em quem for, mas nós um dia vamos estar diante de Deus. Amém. Nós um dia vamos estar todos diante de Deus. E tu disseste muito bem, ser pastor é uma grande responsabilidade. Eu acredito que sim. Uma grande responsabilidade. Sabes porquê que também? Porque o pastor ou o líder, ou seja quem for, tem obrigações diante de Deus. Vai dar contas. E vai dar contas. Tiago falou sobre isso. Exatamente. Não queiram ser mestres. Não queiram ser mestres, porque o peso é maior. O peso é maior, a responsabilidade é maior. Vocês vão ter que dar contas a Deus de outra maneira. Exatamente. E uma das coisas que nós nunca vamos poder dizer a Deus é que não sabíamos. Claro que não. E Deus vai nos cobrar. Mas Deus é amor. Hoje a frase mais badalada é Deus é amor. Mas atenção, Deus é justo. Exatamente. Deus é justo e Deus não se nega a si mesmo. Aquilo que diz na palavra dele, nós sabemos. E porquê é que não fazemos? Não fazemos tudo. Mas sonegar às pessoas o poder do Evangelho. Exato. A libertação. Eu hoje estava a pensar assim, quais eram as duas coisas que Jesus mais, além de pregar, as duas coisas que Jesus mais fazia publicamente? Curar enfermos e expulsar demónios. Era. Verdade. Não era multiplicar peixe. Não era abrir mar. Verdade. Era curar enfermos e expulsar demónios. Exatamente. O quanto é que hoje a igreja está a evidenciar isto? Exatamente. Porque nós metemos uma bandeira, todos nós, todos, somos cristãos, somos seguidores de Cristo. O quanto é que nós estamos a imitar Cristo? Então, se Cristo, o que ele mais fazia, não era sermões, palestras, não. O que ele mais fazia é ir junto às pessoas que sofriam e libertá-las e curá-las. Exatamente. O quanto é que nós, ou quanto a igreja de Cristo está a demonstrar isso hoje? Alguma coisa estamos a falhar. Em alguma coisa estamos a falhar. Estás a entender? Claro que sim. E tu falaste nisso porque eu conheço outras situações como esta que eu contei. E essa é a realidade, infelizmente, de muitas pessoas. Há pessoas que já me chegaram a perguntar como é que eu faço para quebrar a maldição hereditária? Porque eu sei que é uma maldição na minha casa. Pessoas que já me disseram isto. Mas pessoas que conheceram o Evangelho recentemente e que ainda não conhecem a Bíblia, entendes? Sim. E vêem-se ali atormentadas dentro de uma teia, entendes? De maldições, porque a gente não tem muito tempo a falar sobre isso, não era o assunto que a gente estava a pensar a falar. Sim. Mas, e tu falaste que o diabo, além de tudo isso, tu falaste, ele é astuto, ele é legalista e ele também está sempre à busca de uma porta, uma brecha. Anda sempre ao redor a ver quem... Busca quem possa tragar. Exatamente. Então, o diabo, quando ele vê determinadas portas abertas, que as pessoas abrem, ele vai invadir. Exato. Vai arrombar a porta, sim. por assim dizer. E vai fazer estragos na vida das pessoas. Exato. Não é? E nós temos nas nossas mãos, foi como tu disseste, nós temos nas nossas mãos o maior poder
o maior poder que existe no universo, Amém. que é o sangue de Jesus Cristo. Amém. Esse é o maior poder que existe no universo. Não é a bomba atómica, é o Exatamente. sangue de Jesus Cristo. E aliás, essas duas coisas que estavas a falar que Jesus fazia muito são exatamente os sinais que iriam seguir aqueles que Tal e iriam qual. crer. Ou seja, ele vai nos dar esse poder também, capacitar Exatamente. curar enfermos, libertar pessoas pelo nome, De pelo Jesus. nome dele. Yeah. Ele através de nós, claro. Yeah, está lá em Marcos 16, quando ele, a Exatamente. grande comissão, não é? Ele não diz aos discípulos, montem centros de formação, montem estádios para dar palestras. Não, ele não diz isso. Não. Claro que os tempos são outros, mas ele diz, Sim. ide por todo o mundo, fazei discípulos, expulsai demónios, curai os enfermos, em meu nome expulsarão demónios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, pegarem serpentes, não vos farão dano algum, se lhes derem a beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Exatamente. Ressuscitarão os mortos. Esta é que é a comissão do Evangelho. Exatamente. Esta é que é a essência do Evangelho, não é outra coisa. Eu quando digo nós, é esta Claro, geração, claro que sim. não estou a dizer que és tu ou eu, mas é esta Sim. tendência mundial, não é? Que nós sabemos, o próprio Jesus falou que seria um tempo, os últimos tempos seriam tempos de apostasia, de uma igreja morna, nem é fria nem é quente, é morna, Exato. nem é uma coisa nem é outra. E é esta a tendência que nós estamos a viver. Exatamente. É uma realidade, nós estamos a viver uma tendência em que as pessoas já não buscam a essência do Evangelho. Exatamente. E essa situação, esse ponto que tu falaste é um ponto bastante interessante. Quando tu falaste que Jesus em meu nome, vocês vão curar, vocês vão libertar, fazer. E é importante notar que todas essas promessas de Jesus, elas têm o propósito de sempre, através dos discípulos, ajudarem outras pessoas. Ou seja, o propósito de Deus, quando Ele dá essas promessas aos discípulos, é como se fosse num ato de amor e compaixão tremenda por os futuros perdidos e atormentados que iriam estar. Deus Ele nunca muda o seu foco e a sua intenção. Sempre é algo relacionado com o sacrificial, com o amor, com o libertar, misericórdia, justiça pelo oprimido. Eu posso dar-te um exemplo, já dei os exemplos dos pesadelos, mas houve uma altura que eu estava no autocarro, já foi há muitos anos, ainda não tinha carta, estava a andar de autocarro e nesse dia eu não tinha dormido quase nada, estava meio com medo do que eu tinha sonhado, etc., da situação que eu estava, que eu não sabia o que é que estava a sentir, ansiedade, ataques de pânico, e eu estava no autocarro e eu estava a surtar, como se fosse no sentido em que eu estava a ter um ataque de ansiedade muito grande porque eu estava aflito, eu nunca tinha estado numa situação assim. E eu lembro-me que estava a chover e eu olho para o lado. Eu sou uma pessoa muito silenciosa. Eu, quando tenho algum problema, eu fico muito. Fecho-me. Fico quieto, fecho-me, tento perceber o que é que se está a passar, não falo muito com ninguém. Graças a Deus, a minha mulher, que está ao meu lado, ela tem-me ajudado muito nesse aspecto. E é com ela que eu partilho tudo e falo tudo. Mas nessa altura ela também me ajudou muito. Não éramos casados ainda, estávamos só. Não éramos casados oficialmente, éramos jovens, éramos umas pessoas novas ainda. Não as novas que sou agora, não sou velho, né? Mas pronto. E eu lembro-me que estava a chover, eu olho para o lado e nas pingas da chuva, no vidro, eu vejo exatamente a imagem perfeita de Jesus de perfil com uma coroa de espinhos. O desenho feito pelas pingas da chuva. Uau. E eu olhei para aquilo e eu na altura, eu estava aflito, no meio da aflição, eu disse: "Ei, pá, esta imagem com estas pingas é igual a Jesus." Do nada. Mas aquilo nunca mais me saiu da minha mente. E eu, hoje em dia, entendo, no meio daquela aflição toda, Jesus sempre com a sua gentileza a mostrar-se que estava ali, de alguma maneira.
a mostrar, até está-me a dar lágrimas de quase de começar a chorar, Te lembrares disso? porque é um ato de amor inexplicável, É verdade. porque tu estás no meio da aflição e Jesus sempre ao lado, assim, ó, eu estou aqui, Contigo. estou contigo, basta tu agarrares a minha mão, posso te libertar agora, estás a entender? E é uma coisa fora de normal mesmo, É a sério? tremendo. É fora É de um amor normal mesmo. tremendo. Mas olha, convém a gente também dizer, já que estás a falar disso, e não é em vão que estamos a falar aqui sobre, trazemos isso aqui. Acredito que é debaixo da inspiração de Deus. Possa estar alguém, tu já disseste isso, não é? Amém. Falaste sobre o poder, que não há outro poder maior do que o poder de Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Alguém que possa estar a passar por uma situação parecida à tua, ou aquela que eu contei, não é? Que possa ter ataques de pânico, que possa estar a ser manipulada, usada, não sabe bem por quem, nem como é que as coisas acontecem, como é que as coisas chegaram à vida dela. Mas eu não fiz nada, mas às vezes tem a ver com a tal Exato. situação hereditária que passa dos filhos para os pais, não é? Isso não há tempo para explicar isso, mas há uma coisa que todos podem fazer. E fazer não é fazer um teste, mas é fazer ou ter uma atitude de fé, não é? Porque também estar a dizer sem querer ou dizer só por deixa lá ver se isto vai mesmo funcionar. Mas podemos aqui lançar, nunca fizemos isto, mas podemos fazer aqui um desafio a todas as pessoas que são atormentadas por demónios, mesmo que o médico diga um nome qualquer, síndrome não sei quê, Claro que sim. um nome qualquer esquisito, ninguém sabe como é que aquilo aparece, mas tendo uma origem espiritual, não há medicamento nenhum que possa curar aquela pessoa. Claro. E nós sabemos isso. Sim, É um demónio, são demónios que estão por detrás daquela situação. E por mais que a pessoa vá aos médicos, por mais que vá a tratamentos, a raiz está lá, é espiritual. E só há uma forma de livrar as pessoas desse problema. É o sangue de Jesus Cristo. Exatamente. E o desafio que a gente, eu posso dizer, nós fazemos Sim. aqui às pessoas que estão a passar por essas situações, que estão a viver atormentadas, e não é de hoje nem de ontem, é muitos anos, que elas possam fazer como tu fizeste na tua sala, a sós. Vão para um sítio sozinhos, seja onde for, no quarto, no carro, na praia, onde for possível fazer, mas sai do público, vai para um lugar sozinho ou sozinha e diante de Deus clama, porque a palavra de Deus é muito clara. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Exatamente. E o nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todo o nome. Amém. Os demónios, eu não estou a pregar, parece que estou, mas não estou. Os demónios têm que obedecer. Eles não obedecem ao Otávio, nem obedecem ao Zé, nem ao Renato, nem ao Tiago. Eles obedecem ao nome de Jesus. Amém. Eles têm que obedecer. Amém. Nós dizemos em nome de Jesus: sai da minha vida, deixa a minha vida, deixa de me atormentar nos sonhos, deixa a minha casa, em nome de Jesus Cristo, invocando o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Porque da mesma maneira que Ele nos salvou, da mesma maneira que Ele purificou a nossa vida diante de Deus, da mesma maneira que Ele nos liberta. Exatamente. Estás a ver? Exatamente. E isso até é bastante interessante, que foi algo parecido na altura quando eu estava na igreja na Filadélfia da Arrentela. Eu costumava ir lá e foi uma igreja que eu sempre senti muito a Deus naquele lugar. Até que Deus possa continuar abençoando a obra, não só já frequentei também Shalom, obras que já senti muito a Deus nesses lugares, e no início foi onde eu senti muito a Deus. Lembro-me que o pastor, quando estava a pregar, ele saiu do púlpito numa altura, num culto, e ele foi orar pelas pessoas, e ele chegou ao pé de mim e disse: olha, faz esta oração comigo. Espírito Santo, faz morada no meu coração.
eu repeti as palavras que ele falou. Eu sei que a partir desse momento foi quando as coisas começaram a mudar, a fazer, a queimar no meu coração. As perguntas que eu tinha começaram a surgir. E eu sei que quando eu falei isso, o Espírito Santo faz morada no meu coração. É exatamente essa escritura que estás a falar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso é importante aqui frisar que qualquer problema que as pessoas estejam passando, ou o que quer que seja, para Deus não há impossíveis. E realmente, se a gente aceitar Cristo na nossa vida, a gente é salvo. O que é que acontece aqui? Depois há um trabalho processual. Eu, quando aceitei a Cristo, eu até hoje faço um esforço barra prazer, porque para mim é uma alegria estar na presença de Deus, de buscar a Deus consistentemente, porque ler a Bíblia e orar não é só uma coisa para o pastor, é uma coisa para o cristão. E É infelizmente verdade. é aí que muita coisa acontece, que muitos cristãos, crentes, eles entendem que o ler a Bíblia, o É buscar só para o pastor. orar é só para o pastor, mas não, é realmente uma coisa bastante importante para a nossa vida espiritual saudável. Eu, se não orar, eu, se não buscar a Deus, eu não posso viver a minha vida sem buscar a Deus, porque eu já sei exatamente, já tive um gosto de como é que ela iria ser sem Deus. Eu não quero voltar para aquele lugar. Outra coisa que a minha melhor versão de homem é sem dúvida aos pés de Cristo, porque foi aí que eu me transformei completamente. A minha conduta, a minha maneira de ser, o meu pensar. E então, aos pés de Cristo, é como se fosse a minha melhor versão. E afastado dos pés de Cristo, é como se fosse a minha pior versão. E eu não entendo que é a minha pior versão. Eu sou o pior de mim mesmo, mas não sei que sou o pior, porque eu já não tenho o discernimento. Afastado de Cristo, a gente fica, já não nota as coisas que faz, as coisas que diz. É uma coisa. Parece estranho, impossível, mas é bem mais real do que aquilo que a gente pensa. As nossas duas versões, uma com Cristo e a outra sem Cristo. Até porque a palavra de Deus diz que há lá aquele exemplo de quando uma casa, quando a pessoa foi liberta, quando uma casa é limpa e, Os e demónios arrumada, saem. eles saem. Depois, encontrando a casa limpa e arrumada, eles voltam e levam outros piores do que ele. O que acontece aqui? A pessoa tem que entregar-se a Jesus, mas o entregar significa buscar Jesus consistentemente, diariamente, até os pulmões até o ar dos nossos pulmões saírem, até a gente morrer. A gente deve manter-se aos pés de Cristo para a nossa sobrevivência, porque se a gente se entregar a Cristo hoje, somos libertos hoje, mas para o mês que vem já deixar de ir à igreja, é complicado. Por isso é que outra reflexão que eu tenho feito bastante é quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isto, o mundano, às vezes, o mundano é em termos, o não crente, vá, ele às vezes pode entender como se Jesus fosse um ditador, ou uma pessoa que só quer tudo para ele, eu sou o único Deus, tenho que me adorar a mim, senão ninguém vai ao céu. Mas a verdade é exatamente ao contrário. É Jesus, na sua sabedoria, porque ele é Deus, ele sabe que se a gente estiver sozinho, estivesse sem ele, nós não vamos conseguir vencer a carne que está dentro de nós, não vamos conseguir vencer o mundo, nem vamos conseguir vencer o diabo. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não é que ele está a ser ditador, ele sabe, ele está a querer ajudar, ele está a dizer, por outras palavras, sem mim não vais conseguir vencer a carne, o mundo e o diabo. Sem mim é impossível. E então basicamente é isso, é a gente entender que o entregar-se a Jesus principalmente em problemas espirituais, convém a gente manter-se uma vida perto de Cristo, aos pés de Cristo, buscando a Jesus, lendo, orando. Muitas vezes vamos sentir que não temos vontade para fazer, mas era aquela situação que a gente falou no início. Eu já não me movo agora pelo aquilo que eu sinto, eu movo pelo aquilo que eu sei, e aquilo que eu sei é, se eu não buscar Jesus vai ser complicado.
Eu tenho que buscar Jesus, tenho que orar, tenho que ler a palavra. Ainda que eu não sentia, li, orei e não senti nada. Não faz mal. Eu vou sentir, o meu sentir depende de Jesus. As experiências que eu tenho sobrenaturais, que o Espírito Santo desce, o fogo que está a queimar, depende de Deus, não depende de mim. Não depende se eu estou bonito, se eu orei bonito, se eu canto bem. Vai depender de Jesus. Então é isso. E Jesus, as pessoas que entendam, Deus tem o poder para libertar. Ele morreu na cruz por todas as maldições e todas as coisas que aconteceram. Jesus tem o poder para libertar e nada é impossível para Jesus. Amém. É verdade. Temos pregador. Não. Temos pregador. Não. Além de rapper, temos aqui eu quero dizer aqui uma coisa. Ainda não tinha interrompido aqui a conversa e também não foi necessário interromper. Mas eu queria dizer o que ele está aqui a dizer. Para já, eu sinto aqui que estou a ouvir, sinto que Deus está a falar através dele, para nós também, né? Claro. Para ele também e para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir. E nós nós fazemos isto semanalmente, gravamos episódios semanalmente. E tu costumas dizer uma cena, Deus escolhe os improváveis. É verdade. E veio aqui o Zé Rui, rapper. E eu, por exemplo, eu já vinha com aquele estereótipo de vamos aqui falar de rap mas Deus escolheu um improvável para vir falar deste tema. E falou até agora e que vai continuar a falar e falou tão bem e toca a conversa, entra mesmo no coração. E é isto é Deus a trabalhar aqui e Deus a falar aos nossos corações. E é espetacular. E obrigado. É verdade. Amém. Obrigado, Jesus, por estar a falar connosco. Uma bênção. E até vou dizer mais. O facto de eu estar aqui a falar sobre estas coisas, estes testemunhos, vem de alguma maneira trazer à memória e ao meu coração este amor que Jesus tem, que às vezes nós somos libertos, somos transformados, acontece muita coisa, só que com o correr da vida, o dia a dia, passaram 3 anos de crente, 4 anos de crente, às vezes a gente já não se lembra bem do amor de Deus, mas o facto de eu estar aqui a falar, a exercitar a minha memória, juntamente com irmãos em Cristo também, me faz realmente entender que eu posso descansar em Cristo. Sou aquela ovelha que pode descansar em verdes pastos. Ou seja, então foi para mim está a ser bom também e está a ser muito edificante. Uma bênção, estás aqui. O facto de eu estar aqui a falar. Yeah. Então obrigado mais uma vez meu. pelo convite. É Deus. Não tens que agradecer nada. Amém. A gente é que agradece. Mas ainda não acabou, não? Tu vais embora. Claro que sim, ainda tem muita coisa a falar. Ainda temos aí mais umas cositas. Deixa-me, desculpa, Otávio, que vem-me agora aqui à cabeça também. Amém. Que eu acho engraçado que se calhar o Zé não trazia nada disto estudado de casa, nem preparado este discurso. Eu acredito que não. Eu não vejo aqui papéis. Eu acredito que não. Não. Porque esta conversa vem no seguimento do versículo que tu leste hoje, que eu acredito que foi Deus que pôs também no teu coração. Lucas. Exatamente. E eu acredito muito nestas coisas no mundo espiritual. Nós já presenciámos coisas aqui neste estúdio que nós sabemos, né? Mesmo. E tivemos aqui um pequeno contratempo e nós já presenciámos que quando essas coisas acontecem é porque alguma coisa vai aqui ser dita que é especial. E cada vez mais eu me convenço disso. Isso é evidente. Eu acho que foi uma das últimas vezes eu disse isso, que já não está aqui a dar crédito ao diabo, atenção, né? Estamos aqui, o foco aqui é Cristo, claro, não é o diabo. Mas se nós, por exemplo, lermos o Antigo Testamento, o diabo aparece pouco. Mas no Novo Testamento, se houve alguém que falou sobre o diabo, quem é que disse que o diabo era o pai da mentira? Quem é que disse eu vejo Satanás a cair como um relâmpago do céu?
Quem é que repreendeu e quem é que venceu o diabo no deserto? No deserto. Foi Jesus. Então a gente não tem como se negar isto. Mas tu estavas a falar aí numa situação que nós já confirmamos, que é estranho eu ver alguém que lê a Bíblia e que conhece o Evangelho, conhece Jesus. Vamos só falar do Novo Testamento. Vamos agora deixar o Antigo Testamento um bocado de parte. No Novo Testamento, Jesus fala mais, é a pessoa que mais fala sobre o inferno, é a pessoa que mais fala sobre Satanás, é a pessoa que mais fala e expulsa demónios. Eles próprios, os judeus, dizem, mas quem é este? Que até os demónios lhe obedecem. Não havia ninguém a fazer... Moisés nunca expulsou um demónio. Jesus veio trazer uma nova realidade, uma realidade espiritual. E é estranho para mim ver um seguidor de Cristo, alguém que quer ser como Cristo, quer ser parecido com Cristo, acredita em Cristo, mas não acredita no diabo. Ou seja, essa pessoa inconscientemente está a dizer que Jesus afinal não estava a falar a verdade. Estás a entender o que eu quero dizer? Mas a cena é, as pessoas que ainda duvidam disso, os cristãos, não estou a dizer pessoas, mas os cristãos que ainda duvidam disso e digamos assim, da existência desse mundo maligno espiritual, Sim. há uma maneira que é infalível. É infalível. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, quando tu vês, ele estava a falar na questão das avarias. Exatamente. Já aconteceram aqui várias situações. Exatamente. Nós gravámos aqui um episódio, gravámos aqui um episódio sobre pornografia, vício da pornografia e outras coisas. Tu não tens ideia das coisas que aconteceram aqui. Claro. As baterias a aquecerem, Acredito. as luzes a apagarem. Não estou a dizer isto para exagerar, mas é verdade. Se a gente vier para aqui falar de futebol, se viemos para aqui falar de não sei do quê, está tudo bem, não acontece nada. Agora, se tu começas a falar a verdade, Acredito. o que incomoda o diabo é o Evangelho. Exatamente. Não é o futebol. Ele não quer saber de futebol para nada. Estás a ver? O que incomoda é a verdade. A verdade. Exatamente. Estás a ver? E quando a verdade é pregada, noutra perspectiva, quando a verdade é pregada, o diabo fica incomodado. Exato. Ele manifesta-se. Quando Jesus, vê este exemplo, quando Jesus passeava nas ruas, muitas vezes os demónios, a Bíblia diz que os demónios gritavam. Eles não se suportavam. Exato. Mano, quantas vezes tu em adoração, na igreja, momentos de adoração, de louvor, e os demónios começam... porque eles estão lá. Eles estão camuflados. Sim. E tivemos também um momento de adoração aqui neste estúdio. Yeah. Man, eu naquele dia só faltava... Havia um monte de pessoal aqui sentado, pessoal que estava a trabalhar, pessoal que estava a assistir. Houve ali uma altura, que só faltava Jesus estar sentado aqui ao pé de nós. O ambiente era Tremendo mesmo, aqui dentro desta sala. e chegamos ao fim e o fecheiro... Chegamos ao fim, o Não fecheiro existe. queimou. Yeah. Imagina, tu que és rapper, gravas o teu trabalho, gravas um CD, Depois acaba. quando vais fazer a mistura final, derreteu tudo. E tu tens que gravar tudo outra vez. E tu perguntas assim, como é que isto pode acontecer? Mas acontece. Acontece porque nós estamos a fazer Exato. o que é certo fazer. Exatamente. Agora, quando tu não fazes moça ao diabo, o diabo nem está aí. Ele não quer saber. Ele, vai matando, roubando, fazendo todas essas situações que ele faz. Mas quando tu, já falámos isto aqui 500 vezes, vai ver na Netflix 3 horas, 4 horas, vai ver 3 ou 4 jogos de futebol seguidos. Achas que o diabo está preocupado com isso? Agora vai lá, dobra lá o teu joelho e vai orar. E está lá 1 hora a orar e a ler a Bíblia. Vai lá. Exatamente. Sono, má disposição, mal está a ligar, problemas, é o cão, é isto, é os vizinhos, é não sei o quê. A própria carne. A carne, o que é que estás a fazer? Que preferia estar aqui agora a passear, a ver televisão. Tal e qual. Exatamente. Estás a ver? E nós estamos aqui 4 pessoas e mais estão a ver e a ouvir. Mas nós aqui, nós temos a consciência que isto é real. A gente não está a ver nada. Exato. A gente não está aqui a ver nada. Exatamente. Mas há aqui à nossa volta
A gente não está a ver. E as pessoas que estão em casa dizem que eles são malucos completamente. Mas nós não somos malucos. Mas aqui à nossa volta existem demónios. E existem anjos. A gente não os vê, mas eles existem. A Bíblia fala nisto. Exatamente. A Bíblia fala que isto é real. E a gente não pode negar isto, mano. E isso que estás a falar vai de encontro depois a uma coisa extremamente importante, a um tema extremamente importante, que é a situação da igreja. É o facto da gente frequentar a igreja. Não só frequentar, ser igreja. Porque o que é que aconteceu? Já agora aproveito, se calhar, na sequência explico como é que eu fui parar lá à igreja da Lâmpada As da lâmpadas. Cidade. Porque eu só comecei realmente a ser... Esses ataques começaram a desaparecer quando eu comecei realmente a ser igreja. Ok. Porque eu lembro-me, e vai até de encontro ao que estavas a falar, na altura que eu me estava a converter, os ataques intensificaram muito. E hoje em dia eu percebo que era porque, de alguma maneira, queriam-me... como se fosse uma espécie de represália, para eu não me entregar a Jesus. Os ataques aumentaram, intensificaram-se. E na altura, eu não sendo crente e não sabendo nada da palavra de Deus, aquilo me tinha medo, porque, ou seja, quando eu estou a entregar-me mais, a ler mais, a orar mais, acontecem coisas estranhas na minha vida, se calhar é melhor parar quieto. Mas era este o pensamento que eu tinha. Mais uma vez, se alguém tiver a ver isto, se estiver no início, estiver a ser atormentado, entendam que se acontecer isso é normal. Aconteceu comigo, aconteceu com muita gente que eu conheci, mas o importante é a gente se entregar a Jesus e continuar, porque isso vai parar. Em nome de Jesus, isso vai parar, como parou comigo e parou com todas as pessoas que eu conheci e estou a conhecer neste momento. E o que é que aconteceu? Eu estava a falar, eu fui parar à Igreja Lâmpadas da Cidade e já vou explicar, entrar no tema do porque é que é importante a igreja. Porque na altura as igrejas ficaram fechadas no Covid e tudo ficou fechado. Acho que foi um ano, não é? Um ano e Quase tal. um ano. Quase um ano, não é? Depois houve ali uma abertura, depois já podiam... Depois fechou outra vez, Depois fechou. outra vez, é uma coisa assim. E todas as igrejas estavam fechadas. E eu queria, à medida que eu tive um ano fechado em casa a ler e a orar, e em mim aumentava o sentimento de eu querer estar perto de pessoas em Cristo, para ouvir testemunhos, partilhar, para alimentar a minha fé. Isso hoje em dia chama-se alimentar a fé. Precisava de ser corrigido, ensinado, em termos da palavra, e eu tive um ano fechado em casa e a orar para que Deus me pudesse mostrar ou indicar uma igreja que fosse boa, que eu não fosse enganado. Porquê? Porque na altura eu não tinha carta. E custava-me eu estar a ir para a Rentel todos os dias a pé ou de autocarro. E o meu irmão na altura, ele tinha mudado para uma igreja em Almada, e eu, para não estar a incomodar, não estar a incomodar o teu irmão, para sempre me vir apanhar a casa, acabei por ficar nesse um ano a orar para que Deus me pudesse mostrar um dia uma igreja. E às tantas a minha mulher falou comigo a dizer que ia uma igreja, ia abrir uma igreja ali no sítio onde está hoje, que é nos antigos bombeiros da Amora. E eu ao início eu fiquei um bocado perplexo, porque eu fui pesquisar as pessoas da igreja e vi o pastor Filipe, era uma pessoa jovem, bastante jovem, e eu fiquei a pensar, se calhar de certeza que eu vou para aqui, é uma igreja muito, como se fosse muito liberal, porque eu vinha da Filadélfia e ler a Bíblia sozinho em casa foi muito radical, a minha conversão foi muito foi do 8 para 80. Esta igreja, estou de pé atrás com isto, estou de pé atrás com esta igreja. A partir do momento que eu entrei lá, foi num estudo bíblico na quinta-feira, era como se estivesse só eu e o pregador, neste caso, Filipe, e Jesus a falar através dele. Era como se só estivéssemos nós na sala. E tudo aquilo que ele estava a pregar era para mim. Eu estava a sentir no meu coração. E eu senti, não, é esta igreja que eu vou ficar. Graças a Deus estava errado. Aquela igreja não tem nada a ver com
com ser liberal, que graças a Deus é fundamentada e doutrinada nas escrituras, 100%. E o pastor é uma pessoa, é um exemplo. Tenho sido muito edificado pelo exemplo dele, pela vida dele. E a aproveitar estar a ser o discipulado, assim, caminhar perto dele e aprender cada vez mais. E o que é que acontece? Isto para dizer o quê? A igreja é importante porque se a gente começar a viver um mundo espiritual, é impossível não estar numa igreja, não estar com irmãos em Cristo. Agora sem querer ofender as pessoas que estão a ver em casa e tudo mais, mas há pessoas que às vezes podem estar desengrejadas por uma situação da vida, ou não dá para ir, ou estão à procura, vou trabalhar para fora, o meu trabalho às vezes não condiz com o horário. Agora há muita pessoa que ela é desengrejada por opção e ela tenta validar essa vida e tenta justificar com base nas escrituras, até uma coisa completamente fora do sentido, que essa vida é possível viver desengrejado e no mundo espiritual, mas a verdade é só uma, a verdade é só esta. Viver um mundo espiritual a sério é impossível sem igreja, é impossível. Toda a pessoa que entende isso e que acha isso é porque ela não mergulhou ainda no espiritual, ela está superficialmente andando assim, ela se calhar ela lê um bocado, ora um bocado em casa, mas aí está tudo bem, não tem compromisso, não tem se calhar um compromisso. Agora, a vida espiritual a sério é impossível viver sem igreja. Estes ataques só pararam quando eu comecei a ser igreja, num ambiente de igreja. Quando um irmão orou por mim, a irmã orou por mim, eu comecei a desenvolver a minha adoração. Em ambiente de igreja é que as coisas realmente podem mudar para melhor. Então, uma pessoa que ela defende que a igreja não é importante, estar numa igreja não é importante, isso aí não... tipo assim, na vida espiritual, se estamos na vida espiritual a sério, não faz sentido não termos igreja. Temos que ter irmãos em Cristo, estar numa igreja. Pessoas que te ajudem. Exatamente. E é o que eu costumo falar sempre. Deus sempre nos vai chamar ou para ajudar pessoas ou para ser ajudado por pessoas. Sempre. Nunca vai... há exemplos, né? Há alturas que nós isolamos, alturas assim, mas Deus, ele sempre, o próprio Elias, quando ele se isolou, Deus tirou-lhe logo do sítio onde ele estava, e esta é a ideia que eu sempre tenho, que eu tenho visto, que é Deus sempre nos vai chamar ou para ajudar pessoas ou para sermos ajudados por pessoas, sempre. Deus usa pessoas, né? Exatamente. Sempre. Então, isto para dizer o quê? A igreja teve um papel fundamental nesses ataques assim, e nessa atormentação, a libertação, né? Exatamente. Pá, desculpa lá estar-te a interromper o teu raciocínio e o fluir da conversa, mas tu falaste aí numa questão, estávamos a falar, antes de tu falares dessa questão da igreja, estavas a falar que, e isso foi uma coisa que eu ouvi durante muito tempo, logo quando eu me converti, aquela ideia que posso todas as coisas em Cristo, o diabo está debaixo dos meus pés, todas essas frases, não é, que podem até ser baseadas em algumas escrituras, não é? Mas criou-se aquela ideia que o cristão vive dentro de uma bolha e está imune aos problemas. Não estou a dizer que isto é a realidade da maioria das igrejas, mas eu vivi isso. Que nós somos mais que vencedores, nós somos ricos porque Jesus fez pobre para que nós enriquecêssemos. Esse tipo de discurso, não é? Exato, que isso é atrativo. Quem é que não quer isso? Claro. Quem é que não quer deixar de ter problemas? Quem é que não quer ter carros bons e casas? Toda a gente quer. Claro. E vão para aí, pronto. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Amém. Que os ataques vêm. Amém. Não é? E o Renato disse aqui uma coisa aqui atrasado, muito engraçada, que ele disse: o primeiro requisito que Jesus pede aos discípulos
é que peguem na sua cruz. Amém. Aquele que quiser vir após mim, Negue-se a si mesmo. negue-se a si mesmo e pega a sua cruz. Esse é o ponto logo de partida, né? Mas ele também diz que nós haveríamos de ser perseguidos. Ele até diz que nós somos bem-aventurados. Pá, tu vê isto. Bem-aventurados quando vos perseguirem por causa do meu nome. É como se ele estivesse a dizer, epá, vocês estão a ser chicoteados, vocês estão a ser difamados, mas no céu estão a dizer, olha, bem-aventurados, por causa do meu nome, eles estão a sofrer isto. Pronto. Isto para dizer o quê? Que muitas vezes os problemas vêm às pessoas e as pessoas, como tu disseste, as pessoas ficam surpreendidas, ficam perplexas. Ei, mas como é que isto vai à minha vida? Mas eu estou na igreja, sou cristão, então e agora chega isto, aparece-me isto, então, mas agora estão a falar mal de mim, então, mas agora, estás a entender o que eu quero dizer? Exatamente. E eu acredito, e por experiência própria, que uma das maiores evidências, eu vou dizer isto com ousadia, mas vou dizer, uma das maiores evidências de nós estarmos a fazer a vontade de Deus é a perseguição. Amém. Se eu não tiver, epá, se perseguição não é no sentido de andarem atrás de mim para me fazerem mal. Sim. Eu estou a dizer é, quando tu, por exemplo, vais para uma rua Uhum. e pegas no megafone e começas a pregar o Evangelho, Sim, claro. podes sempre ter a uma reação certeza, negativa. Zé Rui, Sim. vai aparecer sempre lá alguém, epá, aparece sempre, Claro que percebes? sim. Claro. Pá, e eu hoje, vê tu, pá, nem tínhamos combinado nada, é isto é que eu acho que é tremendo, e é como ele disse, como eles disseram, nós vemos aqui a ação de Deus. Pá, isto é só um podcast, não é um programa de televisão, Claro que sim. não é uma igreja, não é um ministério, não é nada disso, é Claro só que uma sim, conversa claro. entre quatro Tem pessoas. irmãos, sim. Mas é maravilhoso ver que até numa conversa entre quatro irmãos, o Espírito Santo se move aqui. Amém. Pá, e eu separei aqui um versículo que vem a propósito do que tu disseste e que eu estava aqui a falar. Uhum. Que está lá em 1 de Crónicas 14, diz assim: ouvindo depois os filisteus, que eram os inimigos, os arqui-inimigos de Israel, que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel. Todos os filisteus, não eram só alguns, eles eram muitos. Todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Isto para dizer o quê? O Davi, ele próprio, ele habitou no meio dos filisteus. Não sei se vocês já leram isso nas escrituras. Já. Ele habitou, ele fugiu de Há Saul. ali uma fase que E há uma fase que ele até se faz de maluco e não sei, estás a ver? Sim. E ele, para fugir de Saul, que o queria matar, ele vai para os inimigos. Ele vai para o lado do inimigo. E ele queria lutar contra o seu povo pelo lado dos filisteus. E eles não quiseram. Pá, é tremendo. Esta história, pronto, algumas pessoas se calhar não conhecem, não se fala muito nisto, mas é verdade. Porque quando Davi se aproxima da batalha, para batalhar contra os irmãos dele, os filisteus disseram, não, a gente não quer ele aqui. Porque ele é manhoso e ele vai se meter aqui e quando chegar à batalha ele vai se virar contra nós, a gente não o quer aqui. Exatamente. Mandou embora e eles correram com ele. Mas ninguém lhe fez mal. Ninguém o perseguiu. Os filisteus não lhe quiseram matar. Deram-lhe casas, deram-lhe uma terra. Estás a ver? Deram-lhe uma terra, meteu lá as mulheres e não sei o que mais. Mas quando ele foi ungido rei, quando eles souberam, espera aí, que ele agora foi ungido rei de Israel, vamos atrás dele que a gente tem que o matar. Pá, eu estou a usar esta passagem porque isto é para todos nós. Quando tu andas aí entretido com as coisas deste mundo, quando tu não serves a Deus, ou entre aspas, servir a Deus, quando tu não fazes a vontade de Deus, quando tu não levas a sério o que Deus te confiou nas mãos, seja um podcast, seja uma música, seja o que for, ninguém te chateia, meu. Quando vais para o bar, Amém. Sim. vais tocar para o bar, alguém te chateia. Agora, quando tu estás dentro do propósito que Deus tem para a tua vida, Amém. aí começa o ataque. E isso acontecia muito, que eu lembro-me que na altura, quando eu me dava um passo, ou orava ali, ou dava um passo para ir à igreja, ou uma decisão, olha, hoje vou à igreja, nessa noite não dormia muito bem. Depois, quando eu parava, nessa noite dormia bem.
Ou seja, era meio que um jogo psicológico a fazer-me pensar, Pressão. se calhar é melhor desistir disto, isto Yeah. é tudo mentira, não sei, mas graças a Deus fui em frente, não parei. Graças a Deus, Graças a Deus mesmo. porque ele é que fez, ele é que foi, proporcionou isso tudo. Mas isto para dizer o quê? Falando agora sobre isso, estavas a falar da ideia do crente, ele entende que estou em Jesus, agora não vou ter problemas, os meus inimigos agora já não vou ter inimigos. Isso infelizmente vai de encontro àquela situação que a gente falou no início, que é o crente, ele entende, vou dizer, se calhar subconscientemente, ele entendeu que a Bíblia ela só deve ser estudada e lida pelo pastor. Mas se ele realmente tirar um tempo e ler e Meditar. principalmente o Novo Testamento, Yeah. Jesus vai ser bem claro em relação à vida com ele. A vida com ele não tem nada a ver com uma vida fantástica. A vida com ele é dificuldade, mas eu vou estar lá contigo em todas as dificuldades. Aflições. Aflições, tribulações, mas eu livrarei o justo. Eu estarei contigo no meio da tribulação. E o que é que acontece? Se nós formos recuar um pouco e formos ao Antigo Testamento, nós vemos Davi. Davi houve uma altura que Davi ficou meio com uma depressão. E nos Salmos a gente vê o sofrimento dele à Caso noite, um filho, no quarto. não? Quando o filho dele morreu. Foi essa situação toda também. Creio que foi um dos motivos também. Yeah. E mesmo durante o sofrimento dele, Davi fala, mas eu exaltarei o Senhor, mas o Senhor ouviu a minha voz, o Senhor já ouviu a minha súplica. Ou seja, Davi, ele estava a escrever aquilo que Jesus disse, como é que seria a vida do cristão. Não vou dizer que todo cristão vai ter uma depressão, não. Agora, a vida com Jesus não tem nada a ver com uma vida perfeita, tem a ver com a vida normal, tribulações, problemas da vida normal que aparece, mas Jesus vai estar connosco. E o que é que acontece aqui? Isto é uma coisa que eu tenho visto e observado. O crente, portanto, a pessoa que ele entendeu que o crente não vai ter doença, desengane-se. Um crente também tem doenças. Também se constipa. Pronto. Constipa-se, tem problemas de saúde grave. Só que lá está, eu tenho observado isto e muitas pessoas que eu já vi, vamos falar nesse caso da doença, por exemplo, um crente que esteja firmado em Cristo sempre vai. Eu nunca passei por isso, mas eu já vi casos disso. Um crente firmado em Cristo com uma doença grave, ele não é que Jesus vai o libertar. Jesus pode fazer isso e pode curá-lo, e ainda acredito que o vai curar. Mas ele, no meio da situação em que ele está, ele sente paz. Ele sente paz. E é isso. Eu creio que quando a palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não tem a ver com faltará a nível material. Realmente tem a ver tudo. com o facto de que o Senhor é o meu pastor, eu posso ter falta de tudo, mas como eu tenho Jesus na minha vida, não sinto falta de nada. E então o cristão, ele deve ler a Bíblia, ele deve tentar ler a Bíblia, porque realmente a Bíblia ela é bem explícita e Jesus fala bem claro. Não tem nada a ver com vais ter umas bênçãos e a tua vida vai ser sem problemas, porque eu estou aqui para te apoiar. Isso os ídolos que fazem isso. O Deus da fertilidade, o Deus disto e daquilo, que nós fazemos uma oferenda e ele dá-nos aquilo que a gente pediu. Jesus não. Jesus é diferente. Jesus, ele convida-te a negar-te a ti mesmo, caminha comigo e eu vou estar aqui contigo até ao fim dos tempos e vou-te corrigir e transformar. Ele disse aos discípulos: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, Amém. mas eu venci o mundo. Amém. Tende bom ânimo. Tendo bom Então ele não diz a eles: no mundo vocês não vão ter aflições. Amém. Amém. Exatamente. E isto para responder, essa concepção, essa ideia de que É errada. é errada e eu creio que é fruto muito da negligência de ler a Bíblia. Também é O crente verdade. devia entender que ele devia ler e orar. Não é só uma coisa para o pastor, é uma coisa
para a sobrevivência do ser humano. Tal e qual. Crente. Pá, a gente já falou isso aqui tantas vezes, meu. Amém. Muitas vezes falamos sobre isso. O facto de há uma ausência quase total. Não é total, mas um desconhecimento das escrituras. Entendes? Sim, A maior sim, parte das sim. pessoas... Pá, não quer dizer que as pessoas conheçam todas as vírgulas, não é? Não, Estás a ver? sim, não. Mas, por exemplo, Exato. tu vê este exemplo. A própria palavra salvação. Né? Às vezes nós pensamos assim, salvação. Achamos que a salvação é só o bilhete para a eternidade. Mas a palavra que está lá, no original, no grego, é a palavra que se chama sozo. Sozo. Aquela palavra não quer dizer só a eternidade. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, por exemplo, diz lá, também numa epístola do apóstolo Paulo, que diz que ele cravou na cruz a cédula que era contrária a nós. Os nossos pecados, a nossa culpa, não é? Ele é que cravou lá na cruz, pronto. Mas é uma palavra, sozo, que não é só vida eterna, não é só... Claro que esse... Se me perguntarem assim, no outro dia perguntaram-me isso, afinal o que é o sucesso? Para mim, o sucesso, o verdadeiro sucesso, é ter o meu nome escrito no livro da vida, meu. O nosso nome. Amém. Nós estamos aqui 4 pessoas. Amém. O nosso nome, a gente não vê. A gente não vê o nome. Alguém viu o nosso nome lá. O anjo, imaginem, quando tu estavas lá e reconheceste o Senhor, o anjo, olha, escreve aí o nome. José, Rui, tal. Está escrito. Está lá escrito. Com tinta. Não é tinta, é sangue. Com a marca do Senhor. Está ali escrito. Amém. Isso é que é sucesso, meu. Amém. Mas essa palavra sozo, quer dizer salvação, é uma palavra muito ampla. Não é só a vida eterna e o nome escrito lá no livro da vida. É libertação, É um processo. é um processo. É um processo. Mas estás a ver, a palavra sozo é um pack. É um pack. Não é só salvação como a gente pensa. Como um momento. Como um momento, Sim. não é? Como aquele homem lá na cruz, já falámos nele aqui tanta vez. Aquilo foi um momento, aquilo foi, foram minutos, se calhar horas, né? Exato. Que ele está salvo e pronto, e já não viveu mais nada, já não morreu, foi salvo, ponto. Exato, exatamente. Sim. Pronto, né? Agora, a palavra da conquista do Senhor Jesus na cruz para nós é muito mais do que só um bilhete para a eternidade. Amém. Man, Amém. é autoridade sobre os demónios, por exemplo. Amém. É tudo aquilo que ele disse. Amém. É um pack. É um pack. E nós temos que viver, que é o que tu estás a dizer. Não quer dizer que não aconteçam e vão acontecer sempre coisas, não é? Que a gente nem quer que aconteçam, mas elas vêm à nossa vida, não é? Mas uma coisa a gente sabe. É isso que tu disseste, mano. Amém. O Senhor está connosco. E Ele nunca nos vai deixar. Amém. E Ele não nos vai deixar. A palavra vai dizer, não há nada que nos possa separar, nem criatura, nem fundura, nem altura, nem criatura nenhuma, nem ser nenhum nos pode separar do amor de Cristo. E lá está, é isto é que é importante, vai do início da conversa. Se eu tiver a passar por uma situação complicada, eu posso não estar a sentir que o amor de Cristo, nada me vai separar do amor de Cristo. Aliás, eu até posso estar a sentir que essa experiência me está a separar do amor de Cristo. Mas como eu sei que eu li a palavra e eu guardei a palavra agora na minha mente e no meu coração, a palavra está guardada em mim e eu trago à minha memória aquilo que a palavra diz, então eu sei. Por mais que eu esteja a sentir isto, eu sei que Jesus disse que nada me pode separar do amor de Cristo. Então agora... isto é uma coisa boa também neste aspecto, não estar dependente daquilo que eu sinto, mas daquilo que eu sei, porque às vezes o coração é enganoso. Hoje em dia então a gente vai entender, eu estou nesta situação, mas eu sei, eu posso estar a sentir o contrário, mas eu sei que o amor, nada me pode separar do amor de Cristo. Então é essa mentalidade que a gente deve permanecer. E isto vai de encontro a uma situação que eu também me lembrei de sublinhar, que tu agora estavas a falar sobre... Tu disseste um apontamento ainda agora que era sobre... Ainda mesmo agora, sobre o facto
de Jesus estar connosco no meio da tribulação e tudo mais. Uhum. Pronto, e o que é que vai... o crente, infelizmente, ele... Se ele era essa sublinhação que eu queria dar, que é, se a gente não tiver a ler a Bíblia, não entender realmente... Falta de conhecimento da Bíblia. Exatamente. Yeah. Não pode ser negligenciada essa parte. Yeah. Essa parte tem que ser preservada e mantida todos os dias da nossa vida. Pronto. E o tempo da ignorância, o Senhor também, na sua palavra, também fala de algumas pessoas que passaram num tempo de ignorância. Uhum. Né? E pá, eles não sabiam, não havia o livro da lei. Ainda hoje estava a ler lá o final de Segunda de Crónicas, quando o rei Josias, pá, aquilo é tremendo. O povo vivia, pronto, vocês sabem Sim. as histórias dos reis e da idolatria, mas há ali um momento em que o Josias manda lá o sumo sacerdote, pá, agora não sei bem se o nome dele acho que é Elquias, uma coisa assim, pronto. Segunda de Crónicas, lá no último capítulo, acho que é o 35, 36. É aquela altura que ele encontra o livro, meu. Exatamente. Ou seja, eles viviam completamente na ignorância. Eles andavam na idolatria. E decidiram como nós trazer andámos, o livro. como tu andaste, e eu, o Renato e o Tiago, nós andámos completamente iludidos com este mundo. Estás a ver? E quando, pá, o que eu acho ali, pá, é tremendo, meu. Até me emociono-me quando leio aquilo. Porque eles andam ali a arrumar a casa, o templo que Salomão construiu e tal, depois aquilo era saqueado, e depois vinha outro rei, levava, eles metiam lá, pronto. E há ali uma altura que o rei diz, olha, vão lá e arranjem o templo e tal, e o dinheiro, dão o dinheiro, não sei o quê. E há lá um que encontra o livro da lei. E ele diz assim, olha, encontrei aqui o livro da lei de Moisés. Pá, aquilo estava perdido, meu. É como achar, andava ali perdido, eles nem liam aquilo, não, era só ídolos e ídolos dentro do templo e não sei o quê. Ou seja, eles, fogo estranho, aquilo já não era fogo estranho. Profanaram tudo, meu. Como nós fizemos também. E quando o rei, não sei quem foi, mas lá alguém, acho que era o cronista, então lê lá o livro para mim. E diz que quando ele começa a ler o livro, o rei rasgou as roupas todas. Exatamente. Ele disse, epá, nós estamos fora, nós estamos completamente fora. Ou seja, quando ele tem, a ignorância acabou. A ignorância acabou. Quando eu leio a minha Bíblia, a ignorância acabou. Quando eu leio, e tenho há tantas Bíblias, há aqui, há ali, há em todo lado. A ignorância acabou. Amém. Eu não posso dizer um dia diante de Deus, eu não sabia, Senhor. Claro. Eu não li, Senhor. Não, tu sabias, meu. É uma grande responsabilidade. Amém. E houve, Zé Rui, se há coisa que nós temos que ter sempre... Quando eu pego a minha Bíblia, seja ela qual for, mesmo a digital, mas eu não gosto de digital, gosto mais de papel. Eu tenho que ter temor, meu. Amém. Eu não estou a ler um livro não estou a ler o jornal, meu. Não estou a ler o Record ou a Bola. Estou a ler a própria palavra de Deus, meu. Amém. E nós temos que ter temor. Amém. Temos que ter temor, meu. Porque a nossa vida aqui é um vapor. A própria palavra diz isso. Sabes o que é que hoje me lembrei? Estava a almoçar com a minha mulher. Ainda há uns dias atrás, a gente começou a namorar, meu. E eu já estou com 50 e tal balas. Amém. E quando eu der conta, quando eu olhar para trás, eu já vou com 60 ou 70. Então passa a voar. Passa a voar, meu. É verdade. E infelizmente há pessoas que não chegam a essa idade. E não chego. Eu não sei onde é que vou chegar. Não. Deus quer que vives muito. Vivas muito tempo. Sim. Mas isto para ir de encontro ao que estavas a falar. Ele e vocês também. Atenção. Isto de ir de encontro ao que estavas a falar acerca da palavra de Deus. Ela sem dúvida a palavra de Deus vai dizer que acerca da própria palavra, que é uma espada de 2 gumes que penetra. Exatamente, até às fundo. E o que é que às juntas e às medulas, e o que é que acontece? A palavra de Deus, ela é meio que ela vai nos transformar interiormente. Não é para além de Jesus nos dar poder e autoridade para curar enfermos e demónios, e às vezes a gente pode até ter sabedoria, pessoas muito bem articuladas a falar. Sim. E tudo mais,
Mas o mais interessante da palavra é o trabalho que ela faz Em nós. a nível interior da pessoa, porque Yeah. o, quando a gente vê um cristão com os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, com frutos do Espírito Estou a ouvir. e tudo mais, isso é uma das maiores comprovações e vitórias para esse crente, da maneira como ele está a caminhar em Cristo. Porque o mais importante de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a articulação das palavras, a pregação, é sem dúvida a conduta, os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus, e é os frutos do Espírito. Uma pessoa ser humilde, uma pessoa ser mansa, uma pessoa ser gentil com o irmão, ter compaixão pelas pessoas. Eu acho que isso é das coisas mais bonitas que a palavra tem feito em mim, que a igreja tem feito em mim. A igreja vai ser uma consequência de eu estar a seguir a palavra de Deus. A igreja é como se fosse uma consequência, é um ponto no processo. Faz parte do processo. Exatamente. Yeah. É essa transformação que eu tenho visto na minha pessoa, é coisas que eu antes fazia que eu não sabia que era errado, que eu não sabia, e hoje em dia já não sou assim, já não penso da mesma maneira, já não tenho a mesma conduta. Eu acho que isso tem sido das coisas mais lindas que eu tenho visto. Glória a Deus. Epá, esse é para terminarmos, que eles já me estão ali a dar o toque. Amém. Sabes que esse é o lema aqui do nosso podcast, que é o poder da transformação. Amém. Esse. Pá, deixa-me terminar. Começámos com a Bíblia. Otávio, Diz. desculpa lá. Não. É que eu aqui de repente olhei para o telemóvel e vi qual é que era. Eu não tinha aberto hoje a Bíblia do telemóvel, aquilo dá sempre um versículo do dia. Aquele do dia, né? Yeah. Posso ler? Então não podes, meu. Isto aqui é a liberdade. Marcos 8:35. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer um que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, esse a salvará. Amém. Amém. É verdade. Amém. Tem tudo a ver com aquilo que nós estamos a falar. É mesmo. Amém. E apareceu, é o versículo. É o versículo do dia, está lá desde manhã. Abri Estava agora. aí guardado Amém. para hoje. Amém. Pá, eu não apareceu aqui, mas eu puxei aqui um que também tem a ver com o que ele falou agora. Uhum. Que está em Filipenses 1, versículo 6. Também é tremendo. Tem a ver com isso. Com a transformação de todos nós. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, né? Amém. Sim. Inspirado pelo Espírito de Deus. Tendo por certo isto mesmo. Ouve, ele está a dizer àqueles irmãos, ele está a dizer mais ou menos assim, na linguagem nossa. Uhum. Vocês podem ter a certeza absoluta disto que eu vou dizer agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Meu, até ao dia de Jesus Cristo, Amém. a obra vai sendo aperfeiçoada em nós. Todos os dias um bocadinho mais, um tijolozinho aqui, Amém. um bocadinho de cimento, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo. Deixas de gostar disto, já não suportas olhar para certas coisas, já não gostas de sair para certos sítios, já não vais com certas pessoas para certos lugares. É. A gente acha que isso é nosso, mas não é. É essa sensação no espírito que a gente Esta tem. obra, Amém. meu. É uma obra, meu. E a malta tem que entender uma coisa, nós, os crentes e os não crentes, isto não é de um dia para o outro. Exatamente. É um processo. É um meu. processo. É um processo. Há pessoas que o processo vai ser de uma maneira, há outros que vai ser de outra, vai ser mais demorado, vai ser mais rápido, mas o importante é a gente entender que é um processo. E cada pessoa é uma pessoa e Jesus sabe disso. E que não para, meu. Amém. E Amém. não para, não pode Mas é parar. Rui, olha, foi como o Renato disse, a gente vai ter que terminar aqui a Claro. nossa conversa. Estávamos Claro aqui que sim. mais 1 hora ou 2 a falar. Pá, tá, Mas sem houve. dúvida. Está aqui. Ouve, eu posso mesmo, não digo isto por ser a única vez, mas literalmente nós podemos, pá, eu posso e eu acredito vocês também, a presença de Deus é tangível. Amém. Amém. É tangível. A gente sabe que o Espírito de Deus está aqui através de nós, está em nós. Amém. E tu vinhas para falar foste apresentado como rapper, mas ele nem falou de rap.
Amém. Mas ouve, Nem sei se rimou. hã? Nem sei se rimou. Acho que não. Nem rimou. Não. Mas uma coisa a gente pode dizer já e adiantar, né? Já falámos isso antes de começarmos, é que virás aqui uma outra vez, ou mais vezes, a gente não sabe quanto tempo vai cá estar, a gente não claro que sabe o sim. tempo que isto vai demorar, Claro que sim. não sabemos. Mas uma coisa a gente pode garantir é que, se Deus quiser, não é? Há de vir aqui noutra altura para fazer as tuas rimas, para Amém. repares aqui. Amém. Quem sabe, epá, com mais pessoal aí a ajudar-te e dar-te aí um Amém. suporte musical e metemos uma banda aí a tocar e tu a repares aí para o Senhor. Amém. E vamos fazer aqui como costuma dizer, uma grande cena mesmo aí para abanar aí as estruturas aí Claro que sim. Claro que de sim. muitas pessoas. Não, isso vai acontecer. A gente vai Amém. montar aí um setzinho com o Zé Rui e tu vais mostrar Amém. a outra vertente que tu Amém. tens. Amém. Amém? Amém. Isso vai acontecer. Pá, não é cachê. Farto-me dizer isto. Então, Pode ser que haja aí qualquer coisa, pá, uns grelhados, olha, pá, eu comer eu aceito. Eu sei aceitas? comer. Olha, tens aqui um chefe, que é é? o Renato, já. Então, A fazer Jesus faz as tudo. coisas certas. Então. Faz as coisas certas, então. tudo, bolos, tudo o que tu possas imaginar, É? tartes, a cena dele. Espetáculo, olha. Então já está aqui O apontado. Tiago também ajuda, mas é mais naquela de mete sal e coisa, e a gente come. Eu nunca mais vou esquecer desta informação. Por isso, vejam lá. Já está Não, combinado, está Está combinado. combinado. Está então. combinadíssimo. Está combinado. Olha, Zé Rui, tem que ser com a mão direita, toma lá um bacalhau. Claro que sim. Amém. Muito obrigado. Amém. Eu obrigado, eu. Tu és uma bênção. Amém. Vocês Amém. também. Vais sempre ser. Amém. 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 Vocês também. Muito E obrigado pelo convite. Agradecemos a tua vinda aqui, mano. Amém. Amém. E com toda a certeza vai abençoar muitas pessoas. Amém. Em nome Esse é de o nosso Jesus. propósito. Amém. Amém. Sem dúvida. Em nome de Jesus. Obrigado, pá, Amém. pela tua Obrigado. participação. Amém. E é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Não falámos aqui da parte do rap, mas com certeza já ficou aqui dito pelo Otávio. Eu vou também dizer. Vamos trabalhar aqui numa parceria, aqui num conteúdo qualquer. A gente vai vir aí com alguma cena. Portanto, fiquem atentos. Deixar aqui muito obrigado aqui ao Zé Rui. Pá, Amém. outra vez dizer, Deus usa os improváveis. E foi isso que ele fez hoje aqui. Trouxe o Zé Rui com uma mensagem muito importante, que é importante para todos, não só para aqueles que são crentes, mas para os que não são crentes, Amém. para os que estão a começar a ser e para os que querem deixar de ser. É importante para todos. Amém. Pessoal, partilhem isto com familiares, com amigos, já sabem. Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos em todas elas, portanto é só escolher uma. E até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.